Olá, como vocês estão? Falo como se fosse uma live, né? Como se alguém fosse responder aqui num lugar invisível. É... Eclipse. Eclipse lunar total, né? Ontem, dia 13 de março. Sempre acontece em lua cheia. E bacana, né? Eclipse aí em Virgem, com o Sol em Peixes, né? Simbolizando aí uma necessidade de autocuidado. Primeiro para depois servirmos ao próximo, né? Esse peixe, o signo do serviço, Virgem, o signo do autocuidado, se a gente fizer de uma forma bem resumida e curta e breve. E é isso. E não sabia, a Lua fica vermelha por causa do reflexo da luz solar na Terra, né? Como ela não se ilumina diretamente pela luz solar, e sim pelo reflexo da luz solar batendo na Terra, ela acaba ficando nessa tonalidade semelhante à tonalidade do pôr do sol. Por isso que no pôr do sol o céu fica trechos, né? Ali trechos espaços do céu alaranjado. É por causa desse reflexo, né, da luz solar batendo na atmosfera e não a luz solar direto. Enfim, não é sobre isso o vídeo. É sobre sermos um detetive na família. É muito interessante isso. Eu, por algum tempo, muito perspectiva, né? Mas por algum tempo eu pensava ser talvez errado isso, né? Errado no sentido de desnecessário, né? De metendo o nariz onde não é chamado e tal. Mas ontem numa live, enfim, a moça comentou sobre ser um detetive na família. Esse tema, essa abordagem tinha me fugido tinha saído da minha mente, eu não pensava mais nisso, e ela trouxe isso ontem. Ontem eu vi que na verdade o que pode ser errado dessa situação é a forma como você vai lidar com essas informações, né? Porque o que é ser o detetive da família, né? É entender, conversar com as pessoas. É tão bacana isso, foi tão bacana para mim, pelo menos. Conversar com as pessoas próximas de você, que você tem algum acesso, preferencialmente de mais idade que você. Os sonhos que essas pessoas tinham quando eram crianças, né? Os sonhos que elas tinham na infância, na adolescência, e o que aconteceu nessa caminhada, né? Quais foram os obstáculos que eventualmente impediram elas de seguir esse sonho, esses sonhos, né? Às vezes mais de um, ou se elas conseguiram às vezes, né, realizar o que tinham ali se proposto enquanto crianças, né? É bem interessante ver, porque cada caso é um caso, mas vai ajudar você a se conhecer, porque falando daí de família mesmo, né, que é o sistema que a gente está inserido, beleza, não é o sistema primário, porque antes da gente entrar nesse sistema, né, entrar nesse corpo, a gente já pertence a um outro sistema, né, dentro da nossa própria mônada, dentro do nosso próprio ser. Então, por isso que a gente se prioriza, né, o sistema familiar vem depois da nossa prioridade, né? Primeiro nós, depois a família, depois os outros, né? É mais ou menos essa a hierarquia sistêmica que a gente pertence. E dependendo, até pode-se dizer que alguns sistemas de próprias vivências na Terra podem se sobrepor em relação ao sistema familiar. Isso é muito complexo. Aí realmente é a individualidade de cada um, porque vai depender de uma sequência de eventos e fatores. Mas o que é geral para todos é que primeiro pertencemos a nós mesmos, né? Primeiro temos ali a nossa superalma, nossos eus superiores, e depois a gente vem nesse corpo físico pertencer a um sistema familiar. Por isso a importância de priorizar os sonhos, as ambições, o que a nossa alma almeja ali, né? Em detrimento do sistema que a gente está inserido. Porque você já deve ter percebido que é um padrão, que a nossa família vai, via de regra, ir contra, né, aquilo que a nossa alma está buscando, porque ela vai buscar justamente quebrar os paradigmas desse sistema, ela vai buscar justamente romper essas amarras
que prendem esse sistema ali que a gente foi inserido para libertar também, dentre outras várias justificativas, mas que a gente está ali para justamente libertar esse sistema dessas amarras e poder sair de uma perspectiva de medo e escassez para uma perspectiva de prosperidade e abundância. Bem resumido, porque também não é o foco do tema, mas ajuda a entender, ajuda a trazer a dar um norte para como conduzir essas, vamos chamar de investigações, mas essas perguntas, esse aprofundamento, né? Poxa, a gente consegue ver ali a nossa avó, às vezes, tinha um sonho de, sei lá, ser uma benzedeira, mas daí viu a avó dela sendo muito xingada no final da vida porque tinha gente que era contra, porque não sei quem virou a cara, porque não sei o que aconteceu e deixou de lado. Ou a mãe ali queria queria trabalhar numa profissão que na época as mulheres não tinham muita abertura, e daí acabou seguindo uma outra profissão, e daí isso ficou de lado. Daí você vai ver que você tem um outro parente que veio depois, um descendente da sua mãe ali, um primo, ou até um irmão, uma irmã, que está nessa profissão que era o sonho da sua mãe. Você começa a conectar os pontos e ver e tal. É bem bacana. E isso tudo reflete em você, né? Aí você vai entender as frustrações. Vai ter algum parente que vai ter algum sonho parecido com o seu, vai ter alguma frustração parecida com a sua, vai ter alguma dor que você sente que às vezes você carrega, você não entende por quê. É bem... Não vou deixar o vídeo aqui muito perturbador. É muito delicado. Vamos ficar um pouquinho mais leve aqui. Porque, enfim, vão ter casos de traições, abusos e vai ter um monte de coisa. Mas tá tudo certo, tudo vai chegar a nós no momento, né? O mestre só se apresenta quando o aprendiz tá pronto, ou né, os ouvidos Enfim, a palavra da sabedoria só chega quando os ouvidos estão prontos para escutá-la. Essa é uma frase do Kybalion que ela é bem assim, mas eu adaptei aqui porque eu não lembro certinho como é que ela é. Mas a ideia é essa. E tá tudo certo. Vai chegar aquilo que está pronto para chegar. Mas é isso, é bacana ter essa conversa, né? Permitir, porque, por exemplo, no Natal, em confraternizações familiares, não se existe esse tipo de diálogo. Desconheço, pelo menos, conversei já com bastante gente, já analisei muito essa questão familiar. E desconheço, assim, quando tem essa abertura de, né, quando era criança, porque as pessoas às vezes levam como não, mas bobagem, eu não sabia o que eu queria e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo que ela fala bobagem, quando ela relembra que esse era o sonho dela, o olhar dela muda, a forma dela, a expressão corporal dela muda, a forma dela se comunicar, a entonação muda. É muito nítido como isso ainda é vivo dentro dessa pessoa, né? Por mais que às vezes pela idade, dependendo do que for realmente, talvez não tenha como, mas dependendo até ainda tenha tempo de fazer, por que não? De realizar, de materializar isso, né? De viver Deus na fisicalidade, manifestando através desse sonho. E é isso, eu tenho essa conversa. Recomendo, recomendação forte minha para você. Conversar sobre sonhos e se, né, tiver abertura, por o que aconteceu nesse caminho, por que não seguiu, e daí para aprofundar mais, né, a gente mexer na sombra talvez, os traumas, né, porque se a gente consegue ter liberdade, a gente consegue ter maturidade para ter essa conversa de traumas, que a pessoa não vai trazer todos os traumas, ela vai trazer um específico. A pessoa vai ter ali engatilhado um trauma pronto para falar, que ela sabe que esse trauma já está tão dentro da cabeça dela, já rodou tantas vezes em looping, que ela consegue contar de cor e salteado de trás para frente para ti esse trauma. Isso mexeu tanto com ela que tá ali. E às vezes é uma oportunidade de transmutar isso, de você trazer uma outra perspectiva para aquela situação, de você às vezes só ouvir mesmo, mas fazer um trabalho mais sutil, mais energético, mais espiritual. Enfim,
É isso, show. Converse com as pessoas de mais idade na sua família em relação a sonhos, o que aconteceu, como é que era a infância e, se for o caso, traumas. Vai fazer bem para você, porque tira um peso bem grande das suas costas, permite que você se conheça melhor, permite que você entenda melhor a sua jornada, compreenda, né? Você vai sair um pouco da fuga, necessariamente. Ao invés de você, por exemplo, querer, não vai ser quero viver a minha vida e vocês se danem, né? Danem-se em vocês, ou virar as costas, ou fugir dessa eventual carga familiar sistêmica. Não vai mais ser isso, vai ser eu entendo que o sistema operava dessa forma e diante dessa compreensão eu escolho operar de uma outra forma, mas eu amo, eu honro e eu vejo as pessoas que pertencem a esse sistema. Eu não tenho como fazer as escolhas por elas, elas fizeram as escolhas delas, eu tenho a liberdade de fazer as minhas. Você entende a diferença absurda que é de uma coisa para outra? Você entende? Num eu saio brigado, eu saio revoltado, eu saio de mal com mais da metade das pessoas, eu saio às vezes querendo buscar ser aceito, querendo buscar que as pessoas entendam e forçar aquilo que eu trago e não sei o que, e ignoro a dor de todo mundo, ignoro que tudo tem sua hora e lugar, ignoro a existência de uma equipe espiritual que está ali resguardando aquela pessoa, ignoro o fato de que foram experiências que ela precisava passar e que passo por cima de tudo isso com uma prepotência, uma arrogância gigantesca, querendo forçar coisa, empurrar a goela abaixo. Eu mudo isso para um estado de observador, para um estado de tá tudo bem, as pessoas são como são, as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu não sou pré-condicionado a viver da forma que as outras pessoas viveram, porque dentro de mim eu já enxergo que não é assim que eu quero viver. Dentro de mim eu já vejo isso como errado. Dentro de mim, ao ouvir essas histórias, eu já vejo que eu talvez tomaria decisões diferentes. Por mais que eu entenda que na época fosse o caminho mais natural, dentro de mim eu trago algo, deixa eu mexer no microfone, foi mal. Eu trago algo diferente que me permite que eu faça diferente. Você entende isso? E foram vidas, às vezes, para construir essa força, essa resiliência também, né? Porque de nadar contra a maré, porque vão vir bombardeios de todos os lados e as coisas não vão dar certo de primeira, de segunda, de terceira, né? Vão aparecendo ali os desafios para a gente passar, justamente porque foram linhagens e linhagens caminhando para um lado. E não é que seja o lado errado, é que é o lado que foi caminhado, e agora você caminhar para o outro lado, e é isso. Você está entendendo? A gente não precisa ver as coisas tão polarizadas, né? A gente consegue ver as coisas mais integradas como um todo também. Isso está disponível para a gente. E é isso. Era para ser um vídeo curto. Mentira, não era para ser um vídeo curto. Mas acho que eu falei tudo. Acho que ficou claro, né? Acho que deu para entender. Eu não faço o roteiro para os vídeos até para que ele fique bem mais fluido, mas eu me preocupo com que eu traga clareza aqui para vocês, com que possa a mensagem sair de mim e chegar até vocês de uma maneira bacana, não, né, clareando algo dentro de vocês e não trazendo mais confusão e mais desorientação, porque já tem tanto por aí, tem tanta coisa querendo intencionalmente trazer essa parte de confusão, porque a confusão traz estagnação, né? E justamente, né, alimenta um sistema de velhas crenças que já são bem velhas, né? São tão velhas que não ressoam com grande parte das pessoas e já está numa fase bem avançada de mudança, mas é assunto para outros vídeos. É isso, um abraço, um beijo, até mais.